Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, Sedic, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Walter Beltrame Casa Completa, Fest Bistrô, saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Sedic, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. E estão conosco hoje, eu digo estão porque são duas pessoas batalhadoras, trabalhadoras em prol da doutrina espírita, a Estela Mares Souza Bloch e a Maria Senoli Diniz. E ambas vêm lá do Chico, mais conhecido por Chico Costa, da Sociedade Espírita Francisco Costa. E o nosso assunto de hoje vai versar sobre o atendimento fraterno, porque a Estela, ela não só trabalha no atendimento fraterno, como tem uma experiência muito grande nesse trabalho. Então, sejam bem-vindas, muito obrigado. A Senoli já é a segunda vez que participa do nosso programa e a Estela pela primeira vez. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Nós agradecemos a oportunidade. Muito bem. Bom, já que o nosso assunto é atendimento fraterno, eu vou iniciar perguntando para a Estela o que é exatamente, Estela, porque o nosso público também é feito de pessoas não espíritas. O que é esse tal de atendimento fraterno que tanto se fala hoje, mais do que nunca, nas casas espíritas? Em verdade, nós poderíamos dizer que o termo atendimento fraterno é bastante genérico, porque ele também se refere a todo e qualquer tipo de atendimento e de acolhimento dentro de uma casa espírita. Mas especificamente hoje vamos falar então do atendimento fraterno pelo diálogo, que é a entrevista fraterna. O atendimento fraterno é uma terapêutica de amor crístico, em que nós procuramos, depois de longo preparo, atender os sofredores que nos chegam com os problemas mais diversos, de forma fraterna, irrestritamente amorosa, sem nenhum tipo de discriminação e nem mesmo de julgamento. Por isso, nós dizemos que é a terapêutica do amor crístico, porque falamos de uma acolhida irrestrita para aquele que nos chega aflito, enfrentando os mais diversos quadros de sofrimento e que precisa ser ouvido e muitas vezes ser esclarecido diante dos postulados espíritas para reler o drama em que vive. Muito bem. Senoli, o Francisco Costa, melhor dizendo, Sociedade Espírita Francisco Costa, estará comemorando o aniversário agora em abril. Sim. E eu gostaria que tu rapidamente nos dissesse qual é a programação, para aquelas pessoas que não sabem, aonde é que fica localizado o Francisco Costa? Tá. Primeiramente, a nossa gratidão pela oportunidade. É de grande importância a gente ter essa oportunidade de fazer essa divulgação dessa casa abençoada que vai completar 98 anos de acolhimento, de socorro, de esclarecimento. Então nós estamos com os nossos corações transbordando de alegria, porque vamos comemorar esses 98 anos
No primeiro final de semana, no dia 7 e 8 de abril, que serão sábado e domingo, nós teremos a nossa querida Neuza Zapponi de Mello, que vem da Federação Espírita de Brasília. E a Neuza tem um conhecimento enorme em atendimento fraterno, em pessoas com profundo sofrimento. A Neuza trabalha há mais de 40 anos com pessoas em sofrimento, todo tipo de sofrimento. Além dela ser essa pessoa que divulga o atendimento fraterno através de cursos e preparação dos trabalhadores das casas espíritas, ela também, profissionalmente, ela é psicóloga. Sim. Inclusive tem esse livro, né, esse livro aqui, que nós... Atendimento Fraterno no Centro Espírita, é o título do livro. Isso. E nós estudamos lá na casa e é um livro que a Neuza recomenda, não só para estudantes do atendimento fraterno, mas com qualquer outra adepto do espiritismo pode ler, que fará um grande bem, né? Então, no primeiro final de semana nós teremos a Neuza, que ela vai tratar a terapêutica do amor na causa das aflições. A terapêutica do amor na causa das aflições. Depois, isso será na parte da manhã. Sim. Na parte da tarde, ela vai trabalhar sobre perdas, todo tipo de perdas. E também nós teremos outros trabalhos que a gente vai divulgar lá na casa, no dia desse seminário, na parte da manhã, convidar as pessoas para toda aquela pessoa que é atendente fraterno, monitores de grupo, né? Vai ser então um trabalho das 14h30 às 15h30, que ela vai fazer assim, ó, ela fez o título Abertura de Campo. O que é essa abertura de campo? São um recolhimento anterior, que a gente trabalha assim com energias, com meditações, para aquele grupo já entrar num trabalho de harmonização quando começa o seu trabalho, né? Bem. E depois, Jader, nós teremos todo o mês de abril, né, todos os sábados, vários palestrantes que tratarão temas diversos pertinentes à doutrina, né? Certo. E a Sociedade Espírita Francisco Costa está localizada na Avenida Independência 382. Aonde que fica a Avenida Independência? Entre a Avenida Borges e Liberdade. É bem fácil. Certo, exatamente. E então a gente está lá todo mês de abril convidando o nosso querido telespectador para participar. Se tiver alguma dúvida também eu posso deixar um telefone, né? Sabe de cabeça o telefone? 984 07 9929. Senoli, uma outra perguntinha rápida. As palestras propriamente ditas serão aos sábados? Aos sábados, às 17 horas. Às 17 horas. Com exceção só no primeiro final de semana, que nós teremos sábado praticamente o dia inteiro e no domingo também o dia todo. Teremos atividades lá com a Neuza Zapponi. Muito bem. Estela, atendimento fraterno. As pessoas vão lá com os mais diversos problemas da sua vida. Agora, existe um levantamento, uma estatística e que possa nos dizer quais são os problemas mais recorrentes que vocês atendem lá? Sim. Em primeiro lugar, eu vou fazer um preâmbulo que eu considero importante para te dizer assim, Jader. Este trabalho de atendimento fraterno em nada se choca ou compete com as psicoterapias médicas que as pessoas procuram nos seus momentos de dificuldade. O atendimento fraterno é uma terapia crística de acolhimento, onde a pessoa que nos chega vai receber, como disse a Senoli, o campo energético preparado anteriormente pelo nosso carinho, o carinho do mundo espiritual. Fundamentalmente. Que nos ampara, temos uma equipe paralela à nossa no outro plano da vida que nos auxilia e nos intui nesse trabalho. Então, a pessoa nos chega muitas vezes já em tratamento médico,
mas o que ela busca são esclarecimentos que ela não encontrou ainda nos outros setores da vida. Então, quando nos chega, ela nos chega disposta a ouvir o que o Espiritismo, o que a codificação espírita tem a contribuir nesta expansão da sua visão, no seu esclarecimento, para que ela lide melhor com o seu problema. Com os problemas da vida, né? Com os problemas da vida. Estela, só um parentezinho nisso que tu falaste aí agora há pouco. Está correto dizer que hoje as pessoas procuram, não exatamente o atendimento fraterno, mas também o atendimento fraterno, muito mais em busca de respostas para aquilo que elas não conseguem entender, que são as causas das suas aflições, por exemplo? Com certeza. Elas procuram respostas a estas causas, até porque a grande gama de sofrimento humano tem por trás o adoecimento da alma, do nosso psiquismo, da nossa mente espiritual. A mente física trabalha em consonância com a matriz que é a mente espiritual. E todo o nosso adoecimento vem de um pensamento em desequilíbrio que nos conduz a um sofrimento cada vez mais intenso e acaba se refletindo no corpo físico. Tudo começa no pensamento. Tudo começa no pensamento, na nossa mente. Muito bem. Agora, quais são não sei se tu tem condições de dizer, qual é o público predominantemente que procura o atendimento fraterno nas casas espíritas? Mais exatamente lá no Francisco Costa. Sim. São espíritas? São simpatizantes do espiritismo? Ou não espíritas também? Sim. Vou te responder esta pergunta e complementar a anterior sobre os temas que eu não cheguei a responder. Nós acreditamos que uma grande parte trata-se, pelo que averiguamos, de pessoas não espíritas. A função do atendimento fraterno não é proselitismo religioso, Sim. Não é convencer aquela pessoa que nos chega de outra confissão religiosa a tornar-se espírita absolutamente. A função do nosso trabalho e de todos os demais na seara espírita é o acolhimento amoroso. É o auxílio ao nosso irmão. Então, nós recebemos muitas pessoas de outras confissões religiosas, eu diria que até a maioria, simpatizantes com a doutrina, outras pessoas trazidas por alguém, um familiar, um amigo, Sim. porque passa por um momento difícil e que nunca adentrou a uma casa espírita. Nos chega também trabalhadores, companheiros nossos, que também têm seus conflitos, todos nós temos as nossas dificuldades, Sem dúvida. não é? E então, como eu disse, não se trata de convencer a ninguém a tornar-se espírita, mas de oferecer o que a codificação espírita, esse bem tão grande para a humanidade, tem a oferecer aos sofredores. E quanto aos casos que atendemos, que tu nos perguntaste, nós atendemos hoje uma gama muito grande de problemas. Isto começa com pessoas que têm medo da morte, que sofreram perdas repentinas de familiares ou de entes queridos, pessoas que trazem transtornos psicológicos e querem entender por quê. Drogadição nos chega bastante. As dificuldades que a família enfrenta hoje, não é? A desagregação da família. Nos chega muito pessoas doentes tentando entender o porquê de suas doenças e por aí vai. Então é um trabalho assim maravilhoso se a gente olhar pelo aspecto humano, né, Estela? Porque
tu atende o atendimento fraterno, como o próprio nome está dizendo, não é um atendimento para curar uma doença física, e sim uma doença que está na cabeça, está no espírito, está na alma, muitas vezes, não é? Exatamente, é um lenitivo para a alma. Exatamente. Como dizia um escritor espírita chamado, caramba, agora eu esqueci o nome, que ele dizia um refrigério para a alma, né? Refresca a alma, alivia a alma. E Manuel Filomeno de Miranda. Manuel Filomeno de Miranda, exatamente. Dizendo isso, nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. 2 minutinhos e a gente volta rapidinho. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Walter Beltrame Casa Completa, Fest Bistrô, saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, o Clube do Livro Espírita da SEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. E hoje nós estamos batendo um papo sobre atendimento fraterno com a Estela Mari Souza Bloch, e com a presidente da Sociedade Espírita Francisco Costa, a Maria Senoli Diniz. E como eu já disse, o nosso papo hoje é sobre atendimento fraterno. E, Estela, quais são as exigências para uma pessoa se tornar, dentro da sua casa espírita, um trabalhador do atendimento fraterno? Em primeiro lugar, que ela seja portadora de algumas características pessoais. Seja uma pessoa empática, tenha uma imensa vontade amorosa de auxiliar, de escutar, né? Que a escutatória é uma arte, não é? Sem dúvida. E seja uma pessoa equilibrada, tranquila. E em segundo lugar, então, além das características pessoais, nós diríamos que o fundamental é o preparo e o estudo da doutrina. Precisamos conhecer o Pentateuco Espírita, a vasta literatura que temos, compreender bem os postulados, mas precisamos também fazer um curso de atendente fraterno, que normalmente, no mínimo, duram 2 anos de capacitação, onde estudamos e nos preparamos para exercer este trabalho de acolhimento. Tu falaste aí no Pentateuco Espírita. Para aquelas pessoas que não são espíritas, ou que são simpatizantes, que leem romance, enfim, o que é o Pentateuco Espírita? São as 5 obras que foram decodificadas por Allan Kardec e que são o embasamento de toda a doutrina espírita. Temos hoje uma literatura bastante vasta de complementação com excelentes autores espirituais através da psicografia, mas a nossa base são as obras de Allan Kardec. Muito bem. Agora, uma curiosidade
fundamentalmente para aquelas pessoas, volto a repetir, que nunca foram num atendimento fraterno, e tomara que nunca precisem, né? Mas que não são espíritas, ou são simplesmente simpatizantes, como eu disse antes. O atendimento fraterno, quando a pessoa vai lá, como é que ele é feito? Ele é feito ali no auditório, no salão das palestras de cada casa espírita? Como é que é isso? O bate-papo ele é público, ele é privado? Como é que funciona isso aí? Nós atendemos em uma sala reservada para este fim. Esta sala tem uma ambiência que nós consideramos uma ambiência energética espiritual preparada para esta finalidade do acolhimento, e a pessoa é atendida sob sigilo. Seja qual for o tema que ali for abordado, o sigilo é absoluto. Tanto que nós mantemos um pequeno fichário de passagem apenas estatístico. Não fica nada registrado do que se dialoga nesta entrevista. Então, as pessoas dispõem de liberdade de se exporem o seu drama, o seu problema, de desabafarem, ouvirem o que nós podemos colocar dentro da visão espírita para auxiliá-las. Nós também, depois da entrevista, nós fazemos o encaminhamento, que é a última etapa, em que essa pessoa vai ser encaminhada aos setores de apoio da casa espírita, de acordo com o drama que ela traz. Se é necessário o atendimento espiritual desobsessivo, se é necessário o apoio do setor da família, se é importante que se auxilie essas pessoas a estabelecer o evangelho no lar, se são necessidades materiais, em que também há o setor de auxílio na casa espírita, enfim. Esta pessoa vai receber dentro do nosso leque de ação o encaminhamento necessário de apoio à solução ou a, vamos dizer assim, a suavização do drama que esteja passando. Eu imagino que não são todas as casas espíritas de Santa Maria que tenham atendimento fraterno. Porque a gente sabe que tem as casas federadas e as não federadas. As federadas, que eu digo, são aquelas que são, não sei se eu vou falar o termo correto, são filiadas à Federação Espírita do Rio Grande do Sul, ou à FEB, enfim, mas não são todas. E aí eu te pergunto, é uma exigência da Federação Espírita do Rio Grande do Sul ou não ter o atendimento fraterno? Vamos dizer... Das casas federadas, por exemplo. Sim, vamos dizer que isto é o ideal dentro do movimento. Sim. Né? Que se tenha em todas as casas. Porém, a federação não coloca isso como uma exigência, porque se respeita a realidade de cada núcleo. Perfeito. Já que necessitamos de pessoas capacitadas através de uma formação específica, e nem todas as casas dispõem desta formação, então algumas casas, hoje na realidade de Santa Maria, ainda não dispõem. Mas estamos sempre oferecendo novas turmas de preparação, onde os nossos irmãos das casas coligadas, das casas irmãs, vêm ao nosso encontro e fazem essa preparação para finalmente abrir esse trabalho, que é um trabalho fundamental hoje, né? Estamos numa época em que nós chamamos uma época de transição planetária, em que a Terra dá, vamos dizer assim, o seu avanço evolutivo nesse instante, mas isso se dá não através de bônus espirituais, de milagres. Isto é um avanço que a humanidade conquista, e ela conquista sim ainda através do sofrimento, para que ela burilhe as suas dificuldades, né? As suas incompletudes, para que a criatura humana conquiste este avanço, né? E em meio a esse panorama então de transição, nós vemos ainda uma
convulsão social bastante grande, momentos de dificuldade, como eu falei antes, na família, nas instituições, crises de ética, crises morais, que em verdade são a falta do Evangelho presente dentro de nós, para balizar a nossa consciência, né? Perfeito. Eu até, tu falaste logo no início do nosso bate-papo aqui, uma coisa que eu anotei aqui para te perguntar. Terapêutica do amor do Cristo Consolador. O que vem a ser isso, trocado em miúdos? Esta terapêutica se refere àqueles atendimentos iniciais que eram feitos por Jesus, de uma maneira informal, na maioria das vezes ao ar livre, embaixo de uma árvore, em que o Cristo envolvia na sua psicosfera amorosa, nas suas emanações, as pessoas sofredoras, as escutava e as consolava. Devolvia a elas a resposta esclarecedora que lhes diminuía a sensação de sofrimento. Então, refere-se basicamente a uma terapêutica que se iniciou com o Mestre. Ele mesmo se dizia o médico das nossas almas. Então, começou por ele, após a sua partida ao plano espiritual, deu seguimento na Casa do Caminho, onde os trabalhadores dirigidos por Simão Pedro seguiram aplicando a terapêutica de Jesus, recebendo os sofredores, esclarecendo, auxiliando nas suas dificuldades, inclusive até materiais. E ao passar do tempo, as gerações que se seguiram e dentro do próprio movimento, aqueles irmãos que nos antecederam, a geração anterior a nós, seguiu fazendo isso de uma maneira informal, intuitiva, amorosa, mas ainda não havia uma estrutura para este serviço. À medida que a informação se divulga, se propaga com uma rapidez incrível hoje e as ciências avançam, surgiu a necessidade de que nós estudemos muito mais para que possamos fazer esse atendimento de uma forma adequada. Nós precisamos estudar um pouquinho de vários campos de ação para compreendermos a realidade daquele sofredor. E então nós podermos acolhê-lo de uma maneira mais preparada. Então você, meu amigo, minha amiga, que tem algum problema e que já procurou todos os recursos possíveis dentro do plano material, a Casa Espírita oferece fundamentalmente o Francisco Costa, que a sendo lido daqui a pouquinho vai dizer novamente o endereço. Procure a Casa Espírita. Você vai receber carinho, compreensão e nunca, como a Estela disse antes, proselitismo, dizendo que a doutrina espírita é a única certa. Absolutamente. Absolutamente. Senoli, sim. Por favor, repete novamente o endereço do Chico para as pessoas interessadas não só na programação do aniversário, mas também procurar o atendimento fraterno lá, por favor. Então tá, todos os nossos irmãos que adentrarem lá pelaquela porta daquela casa, pode ter certeza que o abraço acolhedor, o sorriso, o estender de mãos, o olhar misericordioso nós vamos oferecer. Então nós estamos localizados na Avenida Independência, que na realidade não é uma avenida, é uma rua, mas se a pessoa procurar no mapa vai estar a avenida. Avenida Independência 382. Ela fica, a Sociedade Espírita Francisco Costa, então fica bem esquina com a Avenida Independência e Rua Daut, entre Borges de Medeiros e Avenida Liberdade, para ficar mais fácil do pessoal achar. E qualquer também informação para os nossos eventos, né, no mês de abril, os 98 anos, onde a gente convida todos para a gente entrelaçar os nossos corações nessa terapêutica do Cristo, como a Estela falou, essa nossa irmã tão querida, Neuza Zapponi,
que vem lá de Brasília, da Federação Espírita, trazer a sua experiência, trazer o seu conhecimento para nós aprendermos mais. Então estão todos convidados para o primeiro final de semana de abril, ou seja, dia 7 e dia 8 de abril, nós estaremos com essa amada irmã desenvolvendo esse trabalho na Sociedade Espírita Francisco Costa. Senhorli, tu trouxe aqui a programação dos palestrantes. Sim. No dia 7 estará a Neuza Sapone de Mello, né, que tu já falaste. Dia 14, a minha amiga, abraço, minha amiga querida Evani Dutra. No dia 21, a outra minha amiga querida também, Mariane de Macedo, de Caçapava do Sul. E no dia 28, Carlos Roberto Bottino, também lá da Sociedade Espírita Francisco Costa. Isso. Certo? Então, é uma programação vasta, grandiosa, e que tenho certeza todos que procurarem o Chico no mês de abril sairão muito esclarecidos a respeito dos vários temas que serão abordados. Com certeza. Esse é o programa que está sendo gravado no final do mês de março e ele será exibido no iniciozinho de abril, mas eu gostaria de dizer a todos os nossos telespectadores que no primeiro ano do programa nós tivemos 27 mil visualizações. No primeiro ano, de agosto de 2016 até agosto de 2017. Só em janeiro, fevereiro e março nós já tivemos os 30 mil que nós tivemos no primeiro ano do programa. Então, a você que nos assiste, pelas diversas mídias, pela TV, Canal 19 da NET, TV Santa Maria, pelo Facebook, pelo YouTube, nosso muito obrigado por essa acolhida que vocês estão nos dando. Muito obrigado mesmo, de coração. Gente, agora o meu muito obrigado para vocês por terem aceito o convite para estarem aqui hoje. E dizendo isso, nós estamos encerrando mais esse programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, do Clube do Livro Espírita, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Walter Beltrame Casa Completa, Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne.